Olá, querido espectador. Para você que não me conhece, eu me chamo Zedin, e normalmente eu trago terror para vocês a partir de uma história fantasiosa ou falando do sobrenatural. Mas hoje, eu quero cutucar um ponto que chega mais perto da realidade. O que surge quando você mistura uma mente perturbada ou desorientada com uma obsessão doentia que te faz perder a noção do que é certo ou errado? Uma pessoa cegada por desejos e por loucura? Um stalker? Eu sei que da maneira que eu falei ficou parecendo bem exagerado, como se eu estivesse contando a origem de um vilão, mas para a vítima, talvez isso não seja um exagero. Afinal, uma das primeiras representações de um stalker em filmes foi de Michael Myers, da saga Halloween. Uma figura que observa cada passo da vítima de forma meticulosa e quando ele decide avançar, é imparável. Mas eu acho que eu tô botando a carroça na frente dos cavalos. Eu odeio falar sobre coisas da vida real. Vamos começar direito isso. O que é um stalker? Stalker, ou na tradução perseguidor, é uma pessoa que cria uma obsessão com uma vítima e através de atos como espioná-la ou intimidá-la, deixa ela em um estado de alerta ou de preocupação. É claro que isso difere de pessoa para pessoa. Alguns stalkers fazem isso para assustar a vítima. Já outros criam em suas cabeças uma realidade onde ele e a vítima têm um relacionamento. Só que eles acreditam tanto nessa ilusão que eles tentam forçar isso sobre a vítima também. Esse tipo de pessoa pode surgir de qualquer lugar. Às vezes, ele pode ser alguém que você conhece, uma pessoa que tem uma quedinha por você, ou até mesmo alguém que você nunca sequer viu, mas te segue por algum lugar na internet. Que homem. Ele é tão perfeito. Casos assim podem ser coisas do momento e não durar, mas às vezes pode resultar em algumas coisas bem sérias. Eu entendo totalmente os perigos por trás disso, mas eu tô aqui para falar de stalkers em obras de terror, tipo como elas incluem essa figura ou sua origem nas histórias. No papel, existem várias formas diferentes de causar medo com esse tipo de figura, mas a minha favorita é paranoia. No meu exemplo anterior, eu falei como Michael Myers é uma figura forte e imparável, como a maioria dos assassinos de filme de slasher. Mas na vida real, não existe alguém assim. Eu espero. A fonte do medo é uma pessoa normal, igual a você. Se a paranoia é capaz de fazer uma pessoa que acabou de assistir um filme de terror acreditar que o barulho estranho que ela escutou do outro lado da casa é o monstro do filme e não pegar ela, você acha que é difícil para uma pessoa enlouquecer porque acredita que existe alguém que sabe cada passo que ela dá e cada coisa que ela faz? Ainda mais em uma época como a nossa, que é tão fácil obter informação, já que querendo ou não, a maioria das pessoas acabam se tornando mini celebridades, já que elas possuem contas em redes sociais como Twitter, Facebook ou Instagram, e acabam postando coisas como a academia estava lotada hoje, ou saidinha com os amigos para um barzinho novo, que revela sua localização e o que você está fazendo para um grupo de seguidores, que você não faz a menor ideia de quem são. É por isso que eu só uso minha conta no Twitter para ver desenhos e fotos de animais fofinhos. Ninguém mexe com animais fofinhos. Dependendo da história, o autor pode fazer o stalker ir direto ao ponto, sem desenrolo, e isso particularmente é bem chato. Ainda mais em uma história dessas que existe tanto potencial para construir o clima e ajudar na imersão. Obviamente que para me ajudar com essa explicação, eu vou contar com a ajuda de uma das mídias que eu mais consumi nos últimos tempos, videogames. No jogo Closing Shift, nós controlamos uma funcionária de uma loja de café, e obviamente, como o nome do jogo já diz, ela trabalha no último turno possível, durante a noite. O stalker desse jogo acaba sendo uma figura que ela não conhece, e que simplesmente deu azar de ser escolhida como alvo. Eu não vou me aprofundar tanto na história, mas eventualmente, o stalker descobre onde a protagonista trabalha, e você passa de expedientes normais para vários clientes fazendo perguntas estranhas, como por exemplo, se contrataram alguém para tirar fotos do estabelecimento, já que pouco antes de entrar nele, essas clientes viram alguém do lado de fora com uma máquina fotográfica. Essas aparições não param por aí. No telhado da loja, vendo ela entrar no carro, aparecendo em câmera de segurança apenas para desaparecer assim que alguém for verificar, e exatamente atrás da protagonista, vigiando ela pela janela do drive-thru. Todos esses momentos vão acrescentando tensão à situação, até o ponto-chave que é revelado para a protagonista e para o jogador o que realmente está acontecendo. Esse momento que vemos fotos da protagonista em vários lugares diferentes, tirada em momentos diferentes, por alguém que a observava. É claro que fotos não são a única forma de um stalker intimidar a vítima. Vamos pular para Carson's House, o último jogo lançado da saga Fears of Faron, que inclusive foi o que me deu a ideia para fazer esse vídeo que você está assistindo. Nele, nosso protagonista está tomando conta da casa de um amigo de seu pai. No meio tempo, o dono da casa pede para ele fazer algumas compras em um mercadinho próximo. E lá, por mais que nem ele e nem o jogador perceba, sua stalker o notou e aproveitou a oportunidade para segui-lo até a casa em que ele estava tomando conta. No caso anterior, eu falei como a obsessão surgiu em uma pessoa desconhecida, mas agora a stalker é alguém que Noah Baker, o protagonista dessa história, já conhecia. Era sua ex-namorada, que não levou o término do relacionamento tão bem quanto deveria. Nesse jogo, a tensão é criada de uma forma um pouco mais direta que de Closing Shift, porém que ainda cria um ótimo clima para assustar o jogador. Ainda mais se você não sabia que a premissa do jogo seria envolvendo alguém te perseguindo. Alguém toca a campainha e desaparece antes de você abrir. Entretanto, essa pessoa misteriosa deixa um buquê de flores no chão, que é bem estranho por conta própria, mas eu já falo mais sobre isso. Em seguida, temos uma série de mensagens de um número desconhecido. Você tá sozinho? Por que você fica me ignorando? Por que você é tão malvado comigo? Você está sendo muito imaturo agora.
Ter uma forma de comunicação entre o Stalker e a vítima, mostrando isso a partir do ponto de vista da vítima, e mesmo que a conversa seja só uma pessoa falando, enquanto a outra fica confusa ou intimidada, é ótimo para criar atenção para um momento de descoberta do que realmente tudo aquilo se trata. Tanto que no jogo, Noah de início pensa que foi uma mensagem enviada para o número errado, mas pouco tempo depois, ele começa a ver uma movimentação ao redor da casa, e acha que um de seus amigos está fazendo uma pegadinha com ele. Afinal, apenas ele, seu pai e o próprio dono da casa tinham a informação de onde ele estava passando a noite. Só que ao comentar isso com seu outro colega, ele tem a revelação de que aquilo não era uma pegadinha, já que o amigo que ele suspeitava estava em outro lugar, e o jogo faz questão de você descobrir quem é o verdadeiro invasor com um susto bem maldoso. É por isso que é sempre bom ter vizinhos confiáveis. Eles podem te ajudar bastante em momentos assim. São tantas artimanhas e caminhos que o indivíduo toma para tentar alcançar uma pessoa. E ainda por cima, na maioria das vezes, o Stalker nem sequer conhece bem a vítima. O livro O Colecionador descreve muito bem esse tipo de situação. Frederick colocava Miranda em um pedestal. Ele conhece ela pelo lado de fora e inventa seu resto, da forma que ele acredita que ela é, da forma que ele quer que ela seja. Apesar da referência ao livro, existe uma obra dentro da área de animes, mangás e webtoons que serve muito melhor para ser usada como explicação, principalmente por ter um conteúdo visual para poder mostrar aqui. Eu tenho perfeita noção da popularidade que o manhwa Killing Stalking ganhou nos últimos anos, e talvez essa obra teria sido um bom exemplo para se falar aqui, mas a obra que eu tô falando é mais velha e já viveu um bom tempo na minha cabeça. Não apenas por possuir um Stalker na trama, mas por toda a experiência que essa animação traz. E obviamente, eu tô falando de Perfect Blue. Eu poderia falar muito sobre Perfect Blue, desde a forma como ele representa a dualidade, até algo mais detalhado, como o estudo de cores, usado para traduzir emoções. Mas aqui, hoje, nesse exato momento, eu tô falando desse cara. Em Perfect Blue, Mima, a nossa protagonista, é membro de uma banda de música pop, e no início do filme, ela decide abandonar a carreira para se tornar uma atriz. Muitos dos seus fãs ficam irritados com a sua decisão, ao ponto de enviar para ela correspondências perigosas na tentativa de machucá-la ou até mesmo pior. Mas esse fã em particular tinha uma fixação por ela, e eu não tô falando do grupo em si que ela cantava, era apenas com ela. Uma obsessão que fica bem evidente ao ver o seu quarto. Um quarto que quase não dá pra ver a parede, lotado de rostos da sua obsessão. Mais uma vez, eu tô falando de um caso onde o Stalker e o alvo não se conhecem. Mimania, que é o apelido desse personagem, conhece a protagonista apenas como uma idol, apenas pelo lado de fora, e ainda mais, em uma forma que nem é ela de verdade, mas sim uma persona de artista. Eu citei a obra O Colecionador como exemplo para a forma como autores escrevem a mente perturbada de alguém obcecado, e aqui acontece o mesmo. Há um ponto onde ele imagina Mima com a sua roupa de idol, estando ao seu lado dizendo várias coisas amorosas pra ele, e até mesmo comprando todas as revistas em que ela aparecia de forma mais vulgar. Eu falei vulgar, hein? Nem me vem com essa, tá? Tudo isso para alimentar um relacionamento que só existe na cabeça dele. Porque nesse momento, a Mima real tava tendo algum tipo de crise existencial ou coisa parecida. Voltando para os jogos, essas aproximações feitas aos poucos não acontecem assim por conta do Stalker ter medo de se aproximar da vítima e ela acabar denunciando ele pra polícia. Mas sim, porque a sua obsessão e esse relacionamento unilateral, que só existe na cabeça dele, começa a superar o bom senso. Lembra do buquê de flores em Fears of Pharaoh? A personagem que entregou esse presente pra nós é a mesma que momentos depois diz: o que quer que esteja acontecendo entre a gente, podemos resolver isso juntos. Eu acho que eu já deixei bem claro que esse a gente só existe na cabeça dela. Eu só queria lembrar que tudo isso que eu falei é focado apenas em ficção, e em como autores escrevem esse arquétipo de personagem. Eu não sei e nem quero fingir saber algo sobre psicologia, mas para finalizar, nesse tipo de narrativa existe um momento onde a tensão e o pavor se juntam e se transformam em medo e desespero. Um clímax que pode ser muito bem descrito com uma simples frase: eu estou dentro da sua casa.